Profeta Isaías, profeta Isaías, é a fidelidade, querido. Quando a Bíblia diz, seja fiel aonde? No pouco, não é isso? Sobre o muito o colocarei. Eu tenho uma história, mas uma narrativa verdadeira. Isso não é piada, não é brincadeira, né? De um pastor que eu conheço, e ele abriu a igreja, né? A igreja ainda. Ele convidou uma irmã para pregar, tá? A missionária Vânia Esteves. Alguém conhece ela? Isso. E chamando lá, chegando lá, ele falou: olha, o culto é 7h30, não atrasa não, hein? E ela chegou às 7 horas, tá? E chegando lá, ele estava varrendo a frente da igreja, só ele. 7 horas, deu 7h10, 7h15, 7h20, 7h25, 7h28, 7h29, 7h30. Ele pega o microfone, chegou ninguém, só tinha ele e a irmã. Ele pega o microfone e diz, aquele jeitão dele: olha, vamos fazer o seguinte, eu canto, você prega. Ele sozinho começou a abrir a boca ali, aquele jeitão dele, cantando, não veio ninguém, e ela teve que pregar. E ela falou: pastor, foi uma experiência incrível na minha vida. Eu pregando, estava eu e o pastor, e eu pregava, eu comecei, quando eu menos percebi, eu fui tomada por Deus e comecei a pregar, normal. Então isso é o que? É a certeza que você faz as coisas aqui para o Senhor, porque o diabo ele faz isso, a nossa mente vem a vaguear nesse momento, a mente vem a vaguear, para que você venha pensar que nada estará acontecendo nesse momento. Eu sempre digo, Deus nunca perdeu a noção do que? Da unidade. Essa unidade que eu digo não é um conjunto, é numérico, de um, tá? Porque ele diz o que? Por causa de uma mulher, é isso? Aquela samaritana, o que ele fez? Ele mudou todo o seu percurso por causa de uma alma. Eu tive uma experiência com todo mundo disso. A mensagem, Deus me deu a mensagem, chegou aqui, foi tudo diferente. Eu peguei no mesmo texto, mas o que eu preparei para falar, eu não falei. E ontem, teve na minha casa uma pessoa, e ela falou: pastor, você não sabe o que aconteceu naquele domingo. Tinha um casal ali que parecia que o culto era só para eles. E vou falar uma coisa para vocês: só quem prega aqui, cadê o Marcos? Marcos é um deles só. Às vezes eu saio aqui frustrado. O homem natural, poxa, aconteceu, não sei lá o que houve, não fluiu. Às vezes é um louvor também, faz essa experiência, né? Mas não aconteceu nada, lá na frente, olha aquela hora, aquele momento. Eu saio daqui, eu confesso que eu saí frustrado daqui domingo. Aí ontem eu fui entender, tá? O porquê Deus mudou tudo naquele momento, me fez esquecer de tudo. Não sei se eu vim a semana, vou olhar aqui no meu caderninho, né? E me olhar, daqui a pouco eu entendi nada na minha mente. E eu começava a falar. Então, são coisas que Deus faz, querido. Então, nós temos que entender isso. Temos que estar atentos à voz de Deus. Então, você não saiu da sua casa em vão. Você não perdeu tempo. Você está investindo tempo aonde? Na presença de Deus nessa noite. Então, há uma palavra a teu respeito essa noite. Há uma palavra liberada, tá, sobre a nossa vida. E vamos lá, profeta Isaías, capítulo de número 61. Amém? Vamos ler três versículos, o primeiro, o segundo e o terceiro. O profeta messiânico, não é isso? Por que messiânico? Porque é o profeta que anunciava quem? Isaías. Ele já anunciava Jesus. Você já reparou? Quantos livros tem a Bíblia? Já viu? São quantos livros? De Gênesis a Apocalipse? 66, não é isso? Já viu quantos capítulos tem um livro de Isaías? Quantos capítulos tem?
66 também. Sabia que Isaías é uma mini Bíblia, é o profeta que já anunciava a vinda de Jesus. Olha que tremendo. Diz assim no versículo 1: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar que liberdade a quem? Aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Terceiro, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, não é isso? Óleo de gozo, ou seja, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja o quê? Glorificado. Eu não vou me ater no primeiro e segundo versículo, no terceiro versículo. Vocês sabem muito bem que quando no livro de Lucas, quando Isaías ele pega o livro, né, e entra na sinagoga, ele entra na sinagoga, e essa profecia ela se cumpre aproximadamente 600 anos depois, quando Isaías ele entra no templo. Naquele momento dão ali, né, às vezes tudo na mão de Jesus, mas eu estava vendo hoje, Jesus ele não leu o versículo 2, ele só leu o versículo 1 e o 3, ele não falou, né, sobre a vingança, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu isso, eu estava percebendo isso hoje, entendi isso hoje. Por quê? Porque o dia da vingança, querido, esse dia só será consumado na sua volta. Ainda não era tempo disso. Então, ainda há uma profecia nesse livro de Isaías a ser cumprida ainda há algo a ser determinado sobre esse mundo. Mas quando eu vejo aqui, é Jesus, querido, quando ele entra nesse templo, ele anuncia, e as pessoas, elas não entendem, ele diz assim: hoje se cumpriu esta palavra neste lugar, não é isso? E diz que ele assenta-se, e na sinagoga naquele tempo, tá? Haviam sempre 3 cadeiras, e uma ficava vazia, que era pronunciando a volta do Messias. E Jesus, o que ele faz? Ele senta naquela cadeira vazia. Por isso que houve aquele escândalo todo. As pessoas fizeram que apedrejaram, mataram. Não é esse aí o filho de José e Maria? Não é esse? Não reconheceram. Então começa a entender uma coisa, querido: nunca que o mundo, nunca que as pessoas, elas vão entender e vão aceitar o dia que Deus cumprir a profecia, a promessa dele sobre a sua vida, porque já existe um lugar determinado para você sobre esta terra, já existe um lugar determinado para você, querido, na sua vida, no porvir. Então as pessoas nunca vão entender, falar que crente é doido, crente é maluco, as coisas acontecem, porque nós temos a certeza, que nós cremos que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira sobre a nossa vida. E quando ele diz aqui, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, não é isso? Plantação do Senhor, ou seja, carvalho de justiça. Se você não sabe, o carvalho, naquele tempo, ele era uma plantação ornamental, tá? Era para ornamentar bosques, cidades. Então, quando ele diz que nós temos de árvore de justiça, plantação do Senhor, eu comecei a entender que Deus, ele quer que nós venhamos ser o quê? Olha, um destaque. Aquela planta era para ornamentar, era para poder fazer a diferença. Então, nós somos os carvalhos de justiça. Mas hoje, o Senhor nos plantou nessa terra, querido, para chamarmos a atenção, para fazermos a diferença nesses últimos dias. E quando a igreja entender isso, querido, que Deus, ele quer fazer isso com você, Deus quer nos exaltar, querido. Ontem, eu estava vendo, cadê a prova de Deus, o evangelho Hélio estava abrindo culto lá ontem, ele falou algo tremendo, né? Qual pai que não quer, na obediência, você tem um filho, quando o filho obedece, mesmo que você não tenha alguma coisa, você está passando por uma situação financeira difícil, e você
vê aquele filho obediente, você fala assim: filho, ó, vai tomar um banho agora. Ele vai rapidamente. Filho, vai me comprar isso para mim. O filho vai dormir, filho vai estudar. Eu achei aquilo interessante, o Edson falando aquilo tão simples, né? E o Pai se agrada. E assim é o nosso Pai Celestial, querido, que quando Ele vê que nós cremos na palavra, nós obedecemos a palavra dEle, Ele faz, querido, de tudo para nos abençoar. Então nessa noite, daqui a pouco você vai começar a entender esse propósito dessa palavra na sua vida essa noite, querido. Então a primeira coisa, ouça a palavra, obedeça a palavra, creia na palavra, não importa a circunstância, não importa o que seus olhos tenham visto nos últimos dias, não importa o que tenham dito de você, não importa o que pensam de você, não importa o que falam de você, mas existe uma palavra a teu respeito, sobre a sua vida. Então, querido, comece a acreditar, é você que vai determinar aonde você pode chegar. Não são as pessoas que vão determinar aonde você pode chegar, é você que vai determinar aonde você pode chegar em Jesus Cristo, querido. E ele começa a dizer isso. Aí a segunda coisa que eu entendo, que ele queria trocar algumas coisas, né? Que ele fala que trocar veste de tristeza por veste de alegria. Então fala para o seu irmão: Deus hoje, Ele quer fazer algumas trocas com você. Pastor, mas Deus é Deus de troca? Não, mas Ele quer trocar, querido, coisas espirituais. Ele quer trocar talvez sentimento, querido, coisas que estão dentro da nossa alma, lá dentro. Porque hoje as maiores perdas, querido, nesse mundo, elas não estão acontecendo no mundo sequer, na degradação do mundo, mas estão acontecendo aonde? Dentro das pessoas. As pessoas estão perdendo os valores, querido, dentro da alma, do seu espírito. Ela não tem mais valores dentro dela. Então as grandes perdas hoje estão dentro das pessoas, querido. Pessoas estão desanimando, desistindo dos propósitos de Deus diante das circunstâncias, da adversidade. As perdas hoje, elas são constantes. Nós somos levados pelas circunstâncias no dia de hoje, querido. Quando a Bíblia diz, olha, que naquele dia, né, o amor de muitos se esfriaria, querido, nós temos que entender isso muito bem. Isso abrange muitas áreas da nossa vida, querido. Não abrange, quando fala, não fala para nós olharmos para fora, fala para nós olharmos para onde? Para dentro de nós. Porque o amor de Deus está dentro de nós. Nós não podemos nos esfriar com a presença de Deus. E hoje as pessoas estão perdendo valores dentro dela. Mas essa noite, Deus vai fazer alguma troca conosco essa noite. Ele vai trocar talvez alguns sentimentos, a sua veste de tristeza por veste de alegria. Você recebe isso? Diga amém. Levante sua mão, receba isso essa noite. Ele vai trocar essa tristeza por alegria na sua alma. Amém? Mas como isso, pastor? Então começa a entender isso. Como ele vai fazer isso, querido? Trocar cinzas por coroas. A primeira coisa que ele quer fazer. O que representam cinzas para você no mundo físico? Quem pode falar alguma coisa aí? Você vê uma cinza, você vê o que aquilo representa para você? A cinza, algo que morreu, algo que um dia estava aceso e apagou-se, não é isso? O que restou de algo, não é isso? Então cinzas, geralmente na Bíblia, ela vai pronunciar o que? Morte, tristeza, algo que se acabou, que se perdeu, que se foi. Então quando ele diz para aquele povo, olha, a ordenar acerca dos filhos de Sião, que se lhe dê ornamento, né? Assim, alegria por cinza. O que é isso? Ele quer fazer o que ele fala hoje? Eu quero trocar, olha, esses sonhos mortos, por sonhos vivos na sua vida. Eu quero restaurar os seus sonhos, eu quero restaurar o primeiro amor, eu quero restaurar a felicidade, eu quero restaurar a frieza da sua alma. Eu quero fazer algumas trocas, alguns valores que você perdeu, que a igreja perdeu, que a família perdeu, que o mundo perdeu. Eu quero trocar isso nos últimos dias. É isso que ele está dizendo para mim, para você hoje, nessa noite. Ele quer fazer alguma troca. Então é tempo de reagir, como a Paula falou aqui. É um tempo de reagir, é um tempo de buscar o Senhor, querido, nesses últimos dias, querido, porque o dia tem sido mau realmente. Amém. E se nós não dermos por conta disso, querido, nós não vamos suportar esses últimos dias. É um tempo de buscar, de resgatar os valores, querido. Não valores que esse mundo quer colocar dentro de nós, mas valores espirituais. Coisas que Deus quer fazer dentro de nós, através de nós, na nossa vida, nesses últimos dias, querido. É um tempo de resgatar os valores da igreja. Aí eu começo a entender
trocar cinzas por coroa. Cinzas representam o quê? Destruição. Eu escrevi aqui: destruição, perdas. E quantas perdas temos em nossas vidas? Mas as maiores perdas, querido, não acontecem no mundo físico, mas acontecem aonde? Dentro de nós. Dentro de nós, querido. Por isso que lá no livro de Provérbios, querido, que escrito por Salomão, que a Bíblia diz que nunca houve e não haverá homem que mais sábio do que Salomão. Ele diz o que, se não me engano, me fugiu aquilo, acho que é 27, 3 a 27, que diz: assim como pensa o que? O homem, assim ele é. Então fala para o seu irmão: você é produto daquilo que você pensa e imagina. Se você pensa que você é um derrotado, que você é um fracassado, você vai ser um derrotado, um fracassado, um frustrado. Agora, se você pensa que você pode vencer, que você pode ir além, que você pode fazer muito mais, você vai conseguir, porque o que está dentro de você é maior, é mais forte, querido, do que tudo isso que está ao seu redor. Então, eu sempre falo isso. Não é eu, não sou eu, tá? Não é o seu vizinho, não é o esposo, a esposa, não é seus filhos, não é ninguém que vai limitar aonde você pode ir em Deus, querido. Não é nem o próprio Deus, nem Satanás que vai limitar, dizer, só pode ir até ali, mas você não pode passar. Não, somos nós que vamos limitar aonde nós queremos ir, onde nós podemos chegar. E me faz lembrar aqui, quando lá no livro da criação, que quando Caim chega ali, né? E Deus fala assim para Caim: por que caíste teu semblante? Se fizeste o bem, não será para ti, e o mal também não será. Então, o papel de Deus foi feito. Ele avisou: olha como está a sua alma, olha como você está. Se você fizer o mal, para você vai ser também, querido. Se você fizer o bem, será para você também. Então, por isso que eu entendo que somos nós que decidimos, querido, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar, o que eu posso fazer nesses últimos dias. Então, comece a entender isso essa noite, querido. Deixa ele trocar alguns valores que você perdeu, deixa ele trocar alguns sentimentos, algumas atitudes, algumas ações. Ele quer trocar por algo dele, para você na sua vida. Hoje, ele quer tirar os seus pensamentos. Eu venci o pensamento que penso de vós, pensamento de paz, não de mal, para dar o que eu fique vós esperar. O que ele diz? Olha, hoje, não vai prevalecer o seu pensamento, hoje vai prevalecer o que eu penso de vocês. E o que ele pensa de você, querido, ele sempre acredita em você. Ele sempre vai acreditar naquilo que ele criou. Ele vai sempre ter oportunidade para nossas vidas. Então ele quer fazer trocas conosco, querido. Então, para quê? Para que você possa aprender a ver a ação de Deus em sua vida. Muitas vezes vai haver algumas perdas. Podemos perder algo hoje, para mais tarde termos uma coroa em nossas cabeças. Deus tem poder de transformar perdas em grandes vitórias, querido. Deus pode fazer. Talvez você entrou aqui hoje, né? Assim, com perdas de valor dentro de você, perdeu algumas motivações, mas Ele pode restaurar isso hoje na sua vida, querido. Aí eu comecei a ter como exemplo, querido, Davi. E quando, querido, eu preguei aqui esse mês, uma quarta-feira saí, fiquei muito tempo sem pregar, que eu falei de Davi sobre problemas, né? Circunstâncias que muitas vezes nós não escolhemos problemas, não é isso? Eles aparecem na nossa vida. Muitas vezes está indo tudo bem, você vem animado, de repente acontecem algumas coisas, e aquilo tudo para paralisar a sua fé, como o louvor diz, para paralisar a sua fé. Então ele vai no emocional, trabalha no emocional. E Davi, querido, ele estava lá em Ziclag. Ziclag foi uma cidade dada por um rei chamado Aquis. E Ziclag era a cidade de refúgio para Davi. Davi, em dado momento da sua vida, ele fez uma aliança com um povo que não era um povo eleito de Deus, para se refugiar, porque Saul queria acabar com a sua vida. E ali Davi, ele ia pelejar algumas guerras junto com o rei Aquis e voltava para a sua cidade de refúgio. Mas chega um dado momento na vida de Davi, que Davi indo para a batalha, para a peleja, junto com outros reis,
Em outros reis daquele, conhecendo Davi, falou: não é esse Davi? Olha, aquele que as mulheres cantaram, Davi matou os seus milhares, né? E não, Saul matou os seus 10 mil, não sei assim, e Davi matou os seus milhares. Não é esse Davi? E fala assim, está lá em casa, você acompanha, 1 Samuel 29. Não é esse Davi? Não, eu não vou para a batalha com ele não. Tira ele daqui, porque ele pode nos trair. Vamos entender algumas coisas. Às vezes nós tentamos até nos refugiar de alguma coisa, mas Deus, quando tem um propósito, querido, Ele precisa fazer algumas coisas acontecer na nossa vida, para nos trazer de volta a presença dEle. E Davi volta para Ziclag. Então o que eu começo a entender? Davi estava na bênção, tudo bem, olha, guerreando as guerrinhas dele, tocando a harpinha dele lá, voltando para a sua cidade, lá sendo aclamado, mas de repente, Davi está na guerra, é expulso. As pessoas não queriam ir mais perto. Volta para sua cidade. Quando ele chega lá, acontece o quê? Tudo queimado a fogo. Levaram as esposas, seus filhos, levaram os seus pertences, querido. E diz que as pessoas tentaram apedrejá-lo. Assim é o mundo. Vai sempre querer encontrar alguém culpado pelo fracasso, para jogar pedra em você. Já não é por causa disso, é por causa de você. Está assim, é porque você falou isso, porque você fez isso, porque você está assim, dessa forma. Não importa, querido, o que pensam de você, o que falam. Mas essa noite eu digo para você, mesmo que tenha tido pensamentos errados, atitudes erradas, mas nessa noite, querendo você ou não, querendo eu ou não, Ele vai nos trazer de volta ao lugar, ao centro de tudo, aonde tudo começou na sua vida. Ele vai restaurar a sua sorte nesse lugar, vai trazer você de volta a Jerusalém, no lugar onde tudo vai começar mais uma vez na sua vida. Você quer isso? Então aplauda o Senhor essa noite, em nome de Jesus. Deus hoje quer trocar hoje algo sobre a sua vida, em nome de Jesus, nesse lugar. Aí Davi, querido, acontece o quê? Ele trocou Davi. De repente, ele faz assim, diz a Bíblia, e Davi se esforçou no Senhor. Então, querido, ele foi buscar no Senhor. Então você não veio buscar qualquer coisa, querido. Você não veio a um lugar qualquer. Você veio no lugar certo, buscar a pessoa certa essa noite, querido, para que haja mais uma vez, querido, olha, liberdade dentro de você, restauração de sonhos na sua vida. Diz que ele se esforçou no Senhor, e quando ele recobrou o seu ânimo, qual foi a primeira coisa que ele fez? Chama, traga-me o quê? As vestes sacerdotais. Aí Davi tirou as suas vestes de guerra, querido. E às vezes nós estamos armados, muitas vezes, né? Pronto para explodir, pronto para armar, para se defender. Não. Às vezes troca essas armas, troca essa vestimenta. Olha, ele falou: Abiatar, traga-me o éfode. E aí troca as suas vestes, querido. As vestes de tristeza por vestes de alegria, pelas vestes sacerdotais. E naquele momento ele consulta o Senhor: Senhor, vou buscar ou não? Vou ou não? A primeira coisa, querido, para termos, olha, talvez um final de ano abençoado, ou um ano de 2014 abençoado, é aprender a consultar a Deus no momento, querido. Porque muitas vezes nós não consultamos a Deus. Nós fazemos, depois que nós fazemos, nós vamos perguntar a Deus se é para ir ou para ficar, se é para fazer ou não fazer. E Davi, ele pergunta, e Deus fala assim para ele: vai, busca, eu vou trocar as suas vestes dentro do lugar de alegria. E você conhece muito bem o que aconteceu, conhece? Davi foi, e diz que de longe ele olha e vê o que? Os amalequitas, querido. Antes acontece alguma coisa, mas vamos logo para o final, logo, porque é onde nós temos que falar. De longe ele olha e vê aquele exército inimigo fazendo festa com aquilo que era dele. E talvez você esteja aqui hoje, essa noite, nesse momento, e olhando para a sua vida, olhando para a sua casa, olhando para os seus
sonhos, olhando para dentro de você, olhando para a sua família. Quem sabe nesse momento o diabo está fazendo festa daquilo que é seu, querido. Porque essa palavra é para você. A profecia é a teu respeito. A bênção é a teu respeito. Ele prometeu que daria a você, que faria através de você, por você. E quem sabe está olhando como Davi, ele olhou de longe e viu os amalequitas com as suas esposas, com seus filhos ali, fazendo festa com seus gatos. Porque Davi, naquele momento ele fala assim: Senhor, isso tudo é meu, foi o Senhor que me deu. E Deus falou: vai, busca. Então a primeira coisa, querido, é levantar, é recobrar o ânimo e buscar aquilo que você perdeu essa noite, porque Deus vai trazer de volta hoje daquilo que você perdeu nesse lugar. Então eu quero perguntar: quanto estão dispostos a buscar valores que você perdeu há muito tempo, coisas que você achava que não tinha mais valor para você, algo que talvez você achava que era impossível você restaurar na sua vida? Essa noite Deus fala, como falou com Davi: vai, levanta-te, recobra-te o ânimo, se anime, vai buscar, porque o inimigo não vai fazer festa daquilo que é seu, então cuida, toma nas tuas mãos, vai lá, traz de volta. Então hoje à noite trazer de volta tudo aquilo que o diabo levou na sua vida, a alegria, o primeiro amor sobre você, sobre a igreja do Senhor nos últimos dias, querido, de resgatar valores lá dentro de nós, trazer de volta, querido, a alegria que está nesse lugar, de estar caminhando para a igreja. Então não venha de qualquer forma, querido. É o que eu sempre falo: o diabo não está preocupado se você vai vir à igreja, mas sim como você vai estar aí, querido. De que forma você vai estar aí, de que forma você vai sair desse lugar, que tipo de atenção você dá para ele. Então ele é capaz de fazer isso, trocar versos de tristeza por versos de alegria, e ele fez isso com Davi. E essa é a primeira troca que ele quer fazer. Então feche teus olhos nesse momento, querido. Bota para fora toda angústia, tristeza, toda mágoa, todo ressentimento, aquilo, todo sentimento de perca, talvez para você.